Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Mesmo que no capítulo 2 do livro de Daniel, Deus tenha revelado a Nabucodonosor um esboço da história mundial, inclusive o surgimento do reino de Deus, o reino de Cristo, para dominar as nações, Nabucodonosor foi rebelde, não reconheceu a soberania e a autoridade de Deus e decidiu construir uma estátua de ouro inteiro para que representasse o domínio eterno do reino babilônico sobre as nações, contrariando assim a revelação de Deus. Deus havia mostrado em um sonho a Nabucodonosor que os diferentes metais e partes da estátua que ele viu no sonho representavam diferentes nações que iriam surgir até o estabelecimento do reino de Deus. Babilônia seria apenas a cabeça de ouro da estátua. Mas Nabucodonosor não se contentou com isso. Ele queria que a estátua toda fosse de ouro, representando que o reino babilônico jamais teria um fim. Nabucodonosor se via como uma espécie de um deus. E ele fez o seguinte: construiu uma estátua inteira de ouro, que representava a ele, Nabucodonosor, o domínio do Império Babilônico. E ele estabeleceu que todas as pessoas que não se ajoelhassem diante dessa estátua de ouro, elas seriam mortas. Quando você lê Daniel capítulo 13, você percebe que essa estátua de ouro que Nabucodonosor mandou construir, ela tinha 27 metros de altura e 2,7 metros de largura. E toda pessoa que não se ajoelhasse diante desta imagem, ela seria morta. Vou ler para você aqui alguns versos do capítulo 3. E você vai perceber uma íntima relação entre Daniel capítulo 13 e Apocalipse capítulo 13. Por quê? Ambos os capítulos falam de momentos em que os filhos de Deus serão perseguidos por poderes políticos religiosos. Isso é muito interessante. Os estudiosos têm visto uma íntima relação entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala da perseguição que os filhos de Deus vão sofrer quando os poderes representados por duas bestas ou dois animais, em Apocalipse 13, perseguirem, boicotarem economicamente aqueles que não aceitarem a adoração ao poder representado pela besta. Essas pessoas, de acordo com Apocalipse 13, não poderão comprar e nem vender e serão perseguidas. Em Daniel capítulo 3, percebemos que os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram seguidos e foi decretado a morte deles. Assim como em Apocalipse 13, será dado também um decreto de morte àqueles que decidirem adorar ao verdadeiro Deus e não aceitarem a adoração ao poder representado pela besta. Então a relação entre Daniel 13 e Apocalipse 13 é íntima demais. E se você quiser entender Apocalipse 13, eu lhe dou uma dica: leia Daniel 3. Ao invés de assistir vídeos, ler artigos que só especulam sobre Apocalipse 13. O que tem de gente comentando sobre Apocalipse 13 é impressionante. E o que tem de bobagens sendo ditas é mais impressionante ainda. Tem pessoas que chegam a alegar que a marca da besta em Apocalipse 13 será um microchip implantado na pele do ser humano, que é um tremendo absurdo. A Bíblia não se preocupa com isso. O que a Bíblia quer dizer em Apocalipse 13 é que será dado um sinal, uma marca, que vai identificar os adoradores da besta. E isto é um sinal simbólico. Porque quando vamos a Apocalipse 22, versos 4 e 5, percebemos que os justos terão o nome de Deus em suas testas. Isso é simbólico, representa que eles vão refletir o caráter de Deus. Não é? Então, os adoradores da besta, que terão uma marca sobre a fronte, ou na testa, ou sobre a mão, representa que essas pessoas vão refletir o caráter rebelde da besta. Então, se nós formos ao próprio Apocalipse, nós entendemos a simbologia. E não precisamos ficar dando opiniões absurdas, sem qualquer base bíblica, dizendo que será implantado um microchip para identificar quem adora a besta e quem não adora a besta. Por favor, você e eu temos que recorrer à Bíblia para encontrarmos
as respostas para encontrarmos os significados dos símbolos que a Bíblia apresenta. E não recorrermos à nossa fértil imaginação sem qualquer critério interpretativo para entender as Escrituras, né? Então, quando você analisa os 2 capítulos, eu até iria ler aqui alguns versos de Daniel 3, mas não vou fazer por causa do tempo. Eu vou lhe dar uma tarefa. Quando você analisar os 2 capítulos, você vai ler Daniel 13 e depois Apocalipse 13. Mas faça isso. Talvez você não possa agora, óbvio, porque você está aí correndo, se arrumando para o trabalho. E eu agradeço muito, viu, o seu carinho por você começar o dia estudando a Bíblia comigo. Tá? Para mim é uma honra saber isso. Mas, em algum momento do dia ou da noite, quando estiver mais tranquilo, mais tranquila, leia Daniel 3 e Apocalipse 13 e vou lhe dar uma atividade. Sublinhe todas as palavras que tenham a ver com adoração. Sublinhe as palavras adorar, adorarem, qualquer variação da palavra. Prostrar-se, ajoelhar-se, sublinhe todas essas palavras em Daniel 3 e em Apocalipse 13. E ao você realizar esse exercício, você vai perceber uma coisa muito importante: a relação temática que existe entre esses 2 capítulos. A ênfase em Daniel 3 é a adoração. A ênfase em Apocalipse 13 é a adoração. Ou adoramos a Deus, ou adoramos poderes políticos, religiosos, que querem nos levar para longe dos 10 mandamentos de Deus. Esses são os temas principais em Daniel capítulo 3 e Apocalipse capítulo 13. Realize essa atividade e você vai ver que o Espírito Santo vai ampliar a sua compreensão. Você vai ter uma metodologia correta para entender as profecias. E você vai estar se preparando para o tempo do fim. Muito obrigado por sua companhia, um abraço carinhoso e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.